Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 10 de fevereiro, celebra a Igreja a vida dessa grande santa, Santa Escolástica. História de Santa Escolástica. Escolástica e Bento nasceram na cidade de Nórcia, no centro da Itália, no ano 480. Filhos de família rica e nobre, sofreram uma grande perda logo ao nascer, pois a mãe faleceu no parto. Apesar da ausência da mãe, receberam educação primorosa e sólida formação na fé cristã. Tanto que Santa Escolástica, quando era ainda muito jovem, e antes mesmo de se tornar monja, decidiu consagrar-se totalmente a Deus com o voto de castidade. Vocação. O voto de castidade feito por Santa Escolástica antes mesmo de se tornar freira, mostra a certeza de sua vocação. Porém, ela ainda não sabia como deveria viver este chamado profundo que Deus lhe fizera. No tempo de seu amadurecimento vocacional, seu irmão, São Bento, fundou a Ordem Beneditina e o primeiro mosteiro cristão do Ocidente. A regra de vida dos beneditinos era a inspiração que faltava para Santa Escolástica discernir por completo sua vocação. Assim, ela seguiu os passos do irmão e fundou o ramo feminino da Ordem Beneditina. Um pequeno grupo de moças a acompanhou nesta jornada. A Ordem das Beneditinas. Santa Escolástica contou com toda a ajuda do irmão no que diz respeito à adaptação da regra de vida dos beneditinos ao modo de ser feminino. Assim nasceu o primeiro mosteiro cristão feminino do Ocidente, fundamentado, principalmente, na vida em comunidade no princípio Ora Elabora, Oração e Trabalho, criado por São Bento. Até então, monges e monjas eram eremitas que viviam isolados, sem uma vida em comunidade. Já os beneditinos viviam com horários e atividades bem definidos ao longo de todo o dia. A ordem floresce. O mosteiro das Beneditinas, que começou pequeno, logo floresceu e várias moças começaram a procurá-lo para ali ingressarem e viverem a consagração total a Deus na oração, no trabalho, no estudo e na vida em comunidade, ajudando, compartilhando e suportando umas às outras com caridade e amor cristão. A relação com o irmão São Bento. A relação de Santa Escolástica com seu irmão gêmeo São Bento era profunda. Havia entre eles uma ligação inspiradora. Os mosteiros masculino e feminino ficavam perto um do outro.
Porém, os dois irmãos só se viam uma vez por ano, no tempo da Páscoa, por causa das regras de vida e das mortificações que se impunham. O último encontro entre os irmãos. Certa vez, num desses encontros em que estavam São Bento, Santa Escolástica e mais alguns monges e monjas dos dois mosteiros, eles passaram o dia conversando sobre as coisas espirituais e as riquezas do reino dos céus. Ao anoitecer, São Bento, rígido, avisou que era hora de voltarem para seus mosteiros. Santa Escolástica, porém, insistia em ficar mais, pois o crescimento espiritual e o colóquio entre os irmãos estavam preenchendo sua alma. São Bento, porém, permanecia irredutível. Então, Santa Escolástica orou pedindo ajuda a Deus. Nesse momento caiu uma chuva torrencial que impedia todos de irem embora. Assim, permaneceram toda a noite ali, partilhando as coisas de Deus e rezando. Ao amanhecer, todos foram para seus mosteiros. 3 dias depois Santa Escolástica faleceu. São Bento, em oração, viu o espírito da irmã, como uma pomba, entrar no paraíso. Por isso, Santa Escolástica é representada com uma pomba branca na mão ou no peito. Era o dia 10 de fevereiro do ano 547. Morte de São Bento. São Bento sepultou a irmã no túmulo que ele tinha preparado para sua própria sepultura. 40 dias após a morte da irmã, era a vez de São Bento ser levado para o céu. Ele faleceu no mosteiro que fundara, levando para Deus uma vida santa. A mensagem e a forma de vida de São Bento e de Santa Escolástica influenciaram todo o Ocidente cristão. Das ordens religiosas criadas por eles, várias outras foram criadas, todas vivendo sob a regra de vida baseada no lema oração e trabalho. Oração a Santa Escolástica. Ó Deus, Pai de misericórdia, Santa Escolástica mostrou que nossa missão é servir, é carregar os fardos uns dos outros, é promover a harmonia e a paz entre todos os homens. Dá-nos compreender em profundidade esses teus desígnios, para que nos aproximemos de ti, para que te reconheçamos nos irmãos e para que te louvemos e bendigamos sem cessar. Amém. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Magnésia, na província romana da Ásia, na actual Turquia, os santos Caralampo, Porfírio, Dalto e 3 mulheres, mártires no tempo do imperador Septímio Severo. Morte no século III. Na Via Labicana, a 10 milhas de Roma, os santos Zótico e Amâncio, mártires. Morte no século IV. Perto de Terracina, na Campânia, hoje no Lásio, região da Itália, São Silvano, bispo. Morte no século IV. Em Saintes, na Aquitânia, na atual França, São Troiano, bispo. Morte no ano 550. Em Besançon, na Borgonha, hoje também na França, São Protádio, bispo. Morte no ano 624. No território de Rouen, na Neustria, também na atual França, Santa Austreberta, virgem e abadesa, que dirigiu piedosamente o mosteiro de Paville pouco antes fundado pelo bispo Santo Aldeno. Morte no ano 704. Na gruta chamada Stabulum Rhodes, perto de Grosseto, na Toscana, região da Itália, São Guilherme, eremita de Malavalle, cujo exemplo deu origem a muitas congregações de eremitas. Morte no ano 1157. No mosteiro premonstratense de Fosses, perto de Namur, na Lotaríngia, atualmente na Bélgica, o beato Hugo, abade, cujo mestre, São Norberto, entretanto eleito bispo de Magdeburgo, lhe confiou a organização da nova ordem, que ele governou com grande sabedoria durante 35 anos. Morte no ano 1163. Em Rímini, na Flamínia, atualmente na Emília-Romanha, região da Itália, Santa Clara, viúva, que expiou com penitência, mortificação da carne e jejuns anterior vida licenciosa e, reunindo-se num mosteiro com outras companheiras, serviu o Senhor em espírito de humildade. Morte no ano 1329. Em Avrilé, perto de Angers, na França, os beatos Pedro Fremont e 5 companheiras mártires, que durante a Revolução Francesa foram fuzilados por causa da sua fidelidade à Igreja Católica. São estes os seus nomes: Catarina e Maria Luísa Duverdier de La Sorinière, irmãs, Luísa Bessa de Lavolte, Maria Ana Cher du Bois, Luísa Poirier, esposa. Morte no ano 1794. Em Cotija, no México, São José Sanches del Rio, mártir.
Morte no ano 1927. Em Valverde del Camino, perto de Huelva, na Andaluzia, região da Espanha, a beata Eusébia Palomino Yanes, virgem do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, que, dando testemunho insigne de humildade, sem ostentação alguma, com grande espírito de abnegação alcançou nos serviços mais humildes os mais sublimes dons da graça. Morte no ano 1935. Na cidade de Krasik, perto de Zagreb, na Croácia, o beato Luís Setepinac, arcebispo de Zagreb, que se opôs audazmente a doutrinas que ofendiam a fé e a dignidade humana, até que, pela sua fidelidade à Igreja, foi detido muito tempo no cárcere e, enfraquecido pela doença, terminou o seu insigne episcopado. Morte no ano 1960.